seminários, porque tem alguns alunos faltantes, por favor, entre em contato para eu saber se teve problema de conexão ou se vai continuar com aquelas faltas, para a gente fazer esses ajustes. Vocês sabem que tem que ter a participação de 75%, continua como se fosse a aula presencial, tá bom? Hoje a gente tem a presença da professora Camila, que eu agradeço imensamente por participar, né? A professora Camila é do nosso programa, então, quem é aluno especial e estiver interessado, né, pode conhecer a linha de pesquisa da professora. Muito obrigada, professora, por nos agraciar aí com a sua palestra, tá? Imagina, eu que agradeço, Maraísa, a oportunidade. Eu vou deixar a própria professora se apresentar, né, que eu acho que ela fala melhor tudo isso, a linha de pesquisa, trabalho, formação, tá bom? Muito obrigada por participar. Tá certo, Maraísa. Eu que agradeço. Boa tarde, pessoal. Como a Maraísa disse, né, eu deixei a câmera ligada agora, porque acho que a maioria não deve me conhecer, né, porque eu não fico aí no campus São José, hoje eu fico no campus São Paulo, tá, eu sou professora da área de estatística, eu sou doutora, mestre e bacharel em estatística, tá, eu trabalhei aí no ICT, deu mais ou menos uns 3 anos, e depois eu fui para o campus São Paulo, tá? Mas eu continuo como orientadora do programa de mestrado profissional, tá? Então, eu deixei a câmera ligada, agora eu vou desligar para a internet aqui ficar mais rápida, ok? E vou compartilhar com vocês a minha tela. Vocês estão conseguindo ver minha tela, pessoal? Sim. Sim. Tá, agora estão vendo a apresentação? Tá aparecendo sim. Sim. Tá, então tá ótimo. Eu vou falar com vocês hoje um pouco sobre o projeto Interfaces Gráficas e Aplicativos Digitais, tá? Envolvendo metodologias estatísticas. Então, aqui tem o meu contato, né? No site também da Unifesp tem o contato, Lattes, enfim, para se alguém quiser entrar em contato, fica à vontade, tá? Então, assim, né, aqui tinha a breve apresentação que eu já fiz, as minhas linhas de pesquisa. Hoje eu trabalho na área de epidemiologia e bioestatística da Escola Paulista de Medicina, né, no Departamento de Medicina Preventiva, e eu trabalho bastante com métodos aplicados à área da saúde, trabalho com meta-análise, e a gente trabalha também com o desenvolvimento de ferramentas computacionais, tá? Em conjunto com a professora com a Flávia Mariano, né, acho que muitos de vocês devem conhecê-la, nós desenvolvemos esse projeto, né, de interfaces gráficas e aplicativos digitais. Então, qual que é o objetivo desse projeto, pessoal? O objetivo é desenvolver interfaces gráficas, tá, e aplicativos que permitam disseminar os métodos estatísticos, tá, facilitando assim a vida do usuário. Vocês estão ouvindo algum barulho? Não, tá tudo normal. Tá tudo normal? É porque às vezes Ok. a ventoinha do meu computador, ele faz às vezes um pouco de barulho. Se estiver muito alto, vocês me avisem, tá? Não, aqui tá normal também. Tá. É que eu tenho amigas que às vezes falam, Camila, que aspirador de pó que é esse? E eu tô ouvindo aqui, mas tudo bem. Se qualquer coisa, vocês me interrompam, tá? Bom, vamos lá. Então, assim, e por que é importante a gente desenvolver essas ferramentas, né? Porque os pesquisadores, eles não dominam, gente, a computação e a estatística, né? E por isso, eles acabam não utilizando alguns métodos, tá? Devido à inviabilidade prática, né? Então, a maioria das ferramentas que a gente está desenvolvendo,
é para isso, né? Visando a disseminação de técnicas, tá? Não usuais, digamos assim, né? Para facilitar aí a vida do pesquisador. E a gente utiliza a linguagem de programação R, tá? Por que que o R? O R porque, primeiro, ele é um software livre, né? Uma linguagem de programação, é um software estatístico, tá? Ele sempre é atualizado e tem uma grande gama de funções analíticas, tá? Tem uma comunidade super ativa e crescente. Então, assim, para os estatísticos, o R ele é muito bom, né? E aí ele tem pacotes que ajudam a desenvolver, por exemplo, ferramentas web, como o Shine, tá? Que é um pacote estatístico, desculpa, um pacote do R para interface gráfica, tá? Bom, dentro desse tema maior aí de aplicativos, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre 3 aplicativos desenvolvidos por nós, tá? Pelo grupo. Enfim, o primeiro deles se refere à disseminação de modelos estatísticos em meta-análise, tá? Então, para quem nunca ouviu falar em meta-análise, né? Meta-análise é um método estatístico, tá? Que combina resultados de diversos estudos do mesmo assunto, e atualmente é uma das principais ferramentas de síntese de informação, tá? Na área médica, principalmente. Tá? Na hierarquia das evidências, pessoal, as meta-análises dos ensaios clínicos, elas estão no topo, tá? Elas consistem na avaliação da força de evidência, né, quando a gente está realizando um tratamento de uma doença, e por esta razão ela tem grande aplicabilidade na construção de estratégias de saúde pública, tá? Bem como na tomada da decisão clínica individual. Então, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas vem saindo bastante revisão sistemática com meta-análise a respeito para o tratamento, né? Eu vi da cloroquina sobre o Covid-19, né? Então, está sendo feito por um grupo da Unifesp, inclusive essas atualizações, né? Então, assim, é super importante para decisão clínica e saúde pública, tá? Vale ressaltar também, pessoal, que uma meta-análise de qualidade, ela só é possível se ela for precedida de uma boa revisão sistemática, tá? Aqui eu destaco também que a gente pode realizar uma revisão sistemática sem uma meta-análise, ok? Existem basicamente 2 tipos de meta-análise, né? O primeiro deles é a meta-análise baseada na literatura, que considera apenas o resultado de cada estudo, tá? E então os combinam por meio de algum método, tá? Ou seja, se extrai de cada estudo selecionado uma medida de efeito para então combiná-las, tá? E encontrar uma única medida meta-analítica. Então, o que seria, por exemplo, medida de efeito? Eu posso combinar a proporção, odds ratio, média, diferença entre médias, tá? É isso que a gente chama de medida de efeito. E essa medida, ela é na maioria das vezes, né, essa medida meta-analítica, ela é na maioria das vezes a média ponderada das medidas de efeito, tá? Já a meta-análise caso a caso, né, como o próprio nome aí já diz, ela trabalha com os dados individuais de cada caso, ou indivíduo. Ela também é conhecida como meta-análise indivíduo a indivíduo, tá? Nesse tipo de meta-análise, pessoal, os dados eles podem ser reanalisados e então, se apropriados, combinados na meta-análise, tá? Por trabalhar com os dados originais de cada artigo científico, né, de cada trabalho, essa meta-análise, né, caso a caso, ou indivíduo a indivíduo, ela é chamada de padrão ouro, tá? Então, aqui a gente tem o padrão ouro por trabalhar com todos os dados individuais, ok? Opa, tem uma travada aqui, peraí. Vixe.
Peraí, pessoal, deixa eu interromper o compartilhamento. Alguém tem alguma dúvida até agora? Enquanto eu resolvo aí esse probleminha. Por enquanto, não. Ah, então tá. Nossa, eu não sei o que aconteceu aqui com o meu PowerPoint, de repente sumiu tudo. Vocês estão vendo a tela compartilhada ou estão vendo a tela de vocês? Não, não, agora não está compartilhando a tela, não. Não? Ué, o que será que aconteceu? Você não tirou da tela compartilhada? Não, eu tirei. O problema, na verdade, foi no meu PowerPoint. Ele sumiu todas as figuras, sumiu vários escritos, e eu não tinha salvo em PDF. PDF. Ai, que maravilha. Ah, imagino. Peraí, problemas técnicos, pessoal. Engraçado que na figurinha aqui do lado ele aparece, mas deixa eu tentar pôr para projetar de novo. Então, diz que aconteceu um erro no PowerPoint. Deixa eu tentar fechar e abrir de novo, peraí. Ai, meu Deus. Você tinha salvo em algum local? Tinha. Então, quando fechar, não dá para salvar e passa para PDF antes de projetar. Pessoal, Tá. vamos aguardar alguns minutinhos, tá bom? Por favor. Se tiver alguma pergunta, podem aproveitar. Tranquilo, professora. Acontece. Bora. Parece que é bem aquele dia que nada pode dar errado, né? A internet não estava funcionando, aí depois voltou a funcionar. Mas... Vamos ver se eu consigo salvar aqui em PDF. Eu brinco que essas coisas acontecem no pior dia. Quando você vai apresentar um seminário, está numa reunião, quando começa a falar, trava tudo, a internet cai. É. É conhecida como Lady Murphy, professora. Nossa, hoje, pior que hoje é a segunda vez que eu Estatística sabe bem, né? já escutei isso. Vocês estão vendo agora? Sim. Ai, agora tá funcionando, gente. Vamos rezar aí para não dar nenhum problema mais. Então vamos lá, voltemos. Os modelos mais tradicionais aí utilizados na meta-análise baseada na literatura, tá? São os métodos de Bantel-Hensel, tá? Que considera homogeneidade entre os estudos, ok? E o método de Dare-Simon, que considera heterogeneidade entre os estudos. Ok? Os estudos pertencentes à meta-análise. Tá? Então, assim, a gente considera homogeneidade entre os estudos, tá? Quando a variabilidade observada entre os estudos, ela é devida apenas a flutuações amostrais. E a gente considera heterogeneidade nos estudos, tá? Quando essa variabilidade, ela tem origem não aleatória. Então, por exemplo, eu tenho diferenças entre protocolos, diferença em definição de doença, variabilidade demográfica, entre outros, tá? E a avaliação da heterogeneidade, ela é super importante porque ela indica o melhor tratamento estatístico a ser utilizado, tá? Então, como que a gente avalia a heterogeneidade?
né, para avaliar a heterogeneidade, a gente pode utilizar, tem alguns testes, tá, como o Q de Cochrane, a estatística I quadrado, e também a gente estima, né, essa variabilidade que existe entre os estudos, tá? E para esses cálculos, pessoal, existem vários softwares que fazem uma meta-análise, tá? Entre eles existem softwares pagos, softwares livres, tá? Tem o R, que faz, já tem, né, as funções, só que, porém, a gente precisa, né, para quem já mexeu com R, precisa saber a programação. Então, pensando nisso, o primeiro app aí que eu vou mostrar para vocês é o Meta Analyzer, tá? Que é um software, né, uma interface gráfica aí que foi desenvolvido em RShine para a realização de uma meta-análise tradicional, baseada na literatura, tá? Então, aqui, vocês viram, né, que primeiro apareceu o idioma, eu deixei em inglês mesmo, mas tanto faz, o usuário que vai... Vocês estão vendo o software? Sim. Sim? Então, tá bom. Então ótimo. Então aqui, né, já tem os autores, o Ricardo e o Alexandre, que na época que a gente desenvolveu esse projeto, eles eram alunos da graduação, aqui hoje o Ricardo já tá no mestrado, e o Alexandre está no doutorado, né, então aqui, olha, a gente pode escolher o efeito que a gente quer, a gente escolhe, então eu vou deixar a proporção, a gente escolhe o nível de significância, seleciona o modelo, e aí a gente pede para definir o modelo. Aqui a gente já deixou um exemplo, né, para o usuário, com 4 estudos, o número de sucessos e o tamanho da amostra, tá? Mas também a gente pode, importar os dados de um arquivo CSV, tá? Então aqui eu vou deixar esses dados mesmo, que é só para a gente simular os resultados. Aí a gente aqui clica em gerar resultados, olha que maravilha, né? Então, pensando para um usuário, para um leigo em computação, em estatística, ele vai conseguir performar uma meta-análise bem rapidamente, né? E é uma meta-análise confiável, de um software estatístico confiável, porque tudo que roda aqui atrás, né, é o R, e o usuário, ele não precisa ter o R instalado na máquina, ele só precisa ter internet, tá? Então, para quem nunca viu um resultado de uma meta-análise, os resultados, eles são compilados nesse gráfico, chamado de forest plot, tá? Então, para cada estudo, eu tenho aqui a medida de efeito, né, que aqui é o número de sucesso, o total da amostra e a proporção, que é a minha medida de efeito, o intervalo de confiança, tá? E aí ele calcula os pesos. Tá, lembra que eu falei para vocês que a medida meta-analítica, que é esse diamante, que o pessoal chama de diamante, aqui que no caso tem 2, um para o modelo de efeito fixo, que é quando é o método de Mantel-Haenszel, né, quando a gente considera a homogeneidade entre os estudos, e aqui é o método de Der-Simon, ou modelos de efeitos aleatórios, tá? E aí aqui ele solta também os testes de heterogeneidade. Então, o I quadrado está alto, né? Então, quanto mais alto, mais heterogêneo. Solta a estimativa da variabilidade entre os estudos, que seria esse tal 2, e o p-valor do teste da significância de heterogeneidade, né? Então, aqui, o mais indicado seria a gente considerar a heterogeneidade. Eu posso, então, deixar selecionado só o aleatório, aqui do meu lado esquerdo, e aqui eu tenho o gráfico, tá? Aí eu posso salvar o forest plot e apresentar no meu paper, tá? A gente também aqui implementou o funnel plot, que é um gráfico para ver viés de publicação, tá? E a simetria desse teste de viés de publicação. Mas eu não vou entrar tanto em detalhe aí do método, que a gente poderia ficar falando horas, tá? O objetivo é mostrar essas ferramentas que visam auxiliar os pesquisadores aí de diversas áreas, né? Como que a gente pode contribuir aí
para uma melhor análise dos dados, enfim. As vantagens, pessoal, desse app, né, você pode falar, mas e aí, Camila, já existem vários softwares que fazem isso, né, o que o seu traz de novo? Então, assim, a gente tem uma vantagem que é um app web, né, desses aqui que eu mostrei para vocês, só o Mavis tá web, e eu achei um pouco de difícil manuseio, tá, na época que eu testei. O Cochrane, que é super famoso para quem é da área da saúde, realizar, né, que é o Hevman, ele é desktop e ele está em construção para ser online, mas hoje ainda, se não me engano, não tem, tá? Ele não está disponível. E também esse app que a gente criou, ele está programado para escolher o melhor modelo para você, já automaticamente, tá? Então, esse é o primeiro software aí que eu gostaria de mostrar. Os modelos estatísticos, pessoal, que incorporam essa variabilidade entre os estudos, eles são amplamente discutidos, tanto na teoria clássica como na bayesiana, tá? E a medida meta-analítica bayesiana, com a qual eu venho trabalhando aí desde o meu doutorado, ela incorpora já a heterogeneidade tanto dentro do estudo quanto entre os estudos, tá? E essa medida, ela pode ser utilizada na meta-análise caso a caso, tá? Então, basicamente, o que essa medida meta-analítica bayesiana consiste, tá? Ela consiste na mistura das distribuições a posteriori. Então, ó, imagina que a gente pegue o exemplo lá da proporção. Eu estou interessada em saber a proporção de pessoas com determinado problema, tá? E aí o artigo A, ele vai me fornecer essa distribuição aqui laranja, tá? Da minha proporção, tá? O estudo B vai fornecer a linha rosa, e assim por diante, tá? E essa mistura, ela vai ser o quê? Desculpa, essa medida meta-analítica, ela vai ser o quê? A mistura dessas distribuições a posteriori, que vai resultar nessa curva preta aqui, tá? Por ser uma distribuição de probabilidade, a medida meta-analítica bayesiana, ela fornece, tá, uma estrutura inferencial completa sobre o nosso parâmetro em questão. Eu não sei se vocês estão familiarizados com metodologia bayesiana, é um pouco diferente da clássica. Aqui, o nosso parâmetro de interesse, como, por exemplo, a proporção, ela é aleatória, tá? E aí, tudo que é aleatório tem a ela assumido uma distribuição de probabilidade, tá? Que a gente chama de distribuição a priori, tá? Que aí a gente atualiza essa distribuição a priori com a verossimilhança, né? Que contém a informação do experimento, que resulta numa distribuição a posteriori desse parâmetro de interesse, tá? Então, mais ou menos esse é o procedimento bayesiano, tá? Então, assim, para a gente disseminar essa técnica, né, a gente desenvolveu a calculadora meta-analítica, né, que é um software para auxiliar pesquisadores na condução de uma meta-análise bayesiana, tá? Vocês já imaginam por quê, né? Então, assim, é um método que a gente começou a trabalhar no meu doutorado. Não tem um software que faça isso de uma maneira automática, é tudo programado, né? Então, alguém de uma área, né, um usuário da área de saúde, por exemplo, que não domina tanto a estatística ou a computação, ela vai ter dificuldade de usar essa técnica, né? Então, por isso que a gente resolveu começar esse projeto de desenvolvimento da calculadora meta-analítica. Como primeiro desenvolvimento, primeira iniciativa, a gente criou uma interface desktop, tá? Para mistura de proporções. Então, assim, porque para cada parâmetro nosso de interesse, a gente vai ter um modelo diferente, tá? Então, assim, tá sendo um trabalho de formiguinha. Então, assim, se alguém tiver interessado aí em trabalhar com esse tipo de problema no mestrado, aí eu tô super aberta, porque a gente
né? Tá indo devagar por conta mesmo de pessoas envolvidas no projeto para desenvolvimento em si da ferramenta, tá? Então, a primeira versão da calculadora foi desenvolvida em R e em C Sharp, tá? Aqui, a medida de efeito, ela está fixa, né? O indivíduo só pode realizar uma meta-análise bayesiana para proporções, mas você pode escolher o número de estudos, tá? E aí você preenche a tabela, né? Você pode copiar e colar também, se tiver no Excel, para essa tabelinha aqui do software. Você pode, depois que você preencheu aqui as informações, configurar os gráficos, os parâmetros gráficos, e aí o software ele te gera o resultado, que o resultado dessa meta-análise são as curvas a posteriori e a curva aqui meta-analítica bayesiana, tá? Aqui essa pretinha. Não sei se vocês estão conseguindo ver, tá? Então, observe... outra coisa, gente, que o software solta é que você pode salvar o gráfico e também você pode salvar valores simulados, tá? Porque aqui, essa distribuição preta, tá vendo? Ela não é uma distribuição conhecida. Então, a gente gera valores dessa distribuição, tá? A gente simula valores dessa distribuição. Nessa versão, o indivíduo pode salvar a cadeia para depois realizar cálculos. Então, para saber, estou interessado em saber a média posteriori, a mediana posteriori, o intervalo de credibilidade, eu preciso calcular essas informações baseado nessa cadeia que o software solta, tá? Uma coisa que vale ressaltar aqui é que nesse caso, não sei se vocês notaram, que a gente só precisa entrar para cada estudo com o número de sucesso e o tamanho amostral, né? Que isso seria o quê? Uma medida, né, resumo, poderia ser uma medida de efeito, né? E aqui a gente tem o legal dessa técnica bayesiana que para alguns parâmetros, né, algumas medidas aí, a gente tem equivalência da meta-análise caso a caso com a meta-análise baseada na literatura, tá? Então aqui a gente está executando, a gente pode, né, executar uma meta-análise baseada na literatura com todo, digamos assim, a eficiência, né, o resultado aí de uma meta-análise padrão ouro, a confiança de uma meta-análise padrão ouro, tá? Então, assim, como o software aqui, ele era desktop, e também o modelo, lembra que eu falei da distribuição a priori? Então, assim, essa distribuição também pode ser várias, tá? A gente fixou uma, não informativa, para ajustar esse modelo. Tá? Então, assim, essa primeira versão, a versão 1.1, ela é bem específica. Então, para proporção, priori, uniforme, tá? E desktop. A gente falou, poxa, a gente precisa ir além, né? A gente precisa aprimorar a primeira versão e aprimorar funcionalidades, incorporar outras funcionalidades. Aí veio a versão web, onde a gente passou a programação para o Shine, tá? Então, aqui, o que a gente já conseguia desenvolver na calculadora versão 1, a gente também consegue desenvolver, porém, a gente consegue, para proporção, selecionar alguns tipos de distribuição a priori, tá? A gente já fornece alguns resultados, como intervalo de credibilidade, média a posteriori, mediana a posteriori, e a gente implementou mais um problema, né, mais um tipo de análise, que é quando a gente está interessado em comparar dois grupos independentes, tá? Então, eu quero comparar médias, tá? Então, eu também consigo realizar, calcular a medida meta-analítica, tá? Aqui a gente está finalizando. Foi um aluno meu de iniciação científica que terminou agora, né? A gente está fazendo os últimos ajustes para poder disponibilizar a calculadora, tá? E nesse caso também, gente, da comparação de médias, a gente tem o mesmo ganho, a gente só precisa da medida resumo, né, para fazer essa meta-análise caso a caso. Então, também é uma super vantagem
para a gente, né? A calculadora, aqui no caso da média, da diferença entre médias, a gente tem uma distribuição tridimensional, né? Então, ao invés de ter um intervalo, como a gente tinha no caso da proporção, a gente vai ter curvas de nível. Então, assim, a gente tem aqui as curvas de nível para distribuição meta-analítica, no caso, no grupo controle, aqui a gente tem para o grupo tratamento, e aqui a gente tem o nosso, a curva de HPD, de 95% de credibilidade, né, para o nosso grupo tratamento e para o nosso grupo controle, tá? Então, assim, com esse aplicativo, qualquer pesquisador, né, ele vai se beneficiar com o uso dessa técnica, gerando resultados importantes aí para a ciência. Esse tipo de análise permite permite outro tipo de interpretação, né, com relação aos métodos tradicionais, que são mais conhecidos, tá? A primeira versão do software a gente publicou na Revista Brasileira de Biometria, é um artiguinho assim, curto, enxuto, explicando como usa o software, tá? E aqui tem os integrantes do nosso projeto, né? Então, no projeto da calculadora, eu sou a pesquisadora responsável, tem o pesquisador Adriano da UFSCar, o professor Carlos de Bragança Pereira, que é do INE, tá, que tem um S a mais, tá? A Letícia, ela foi minha aluna de TCC, aí da matemática computacional, aí da Unifesp, tá? O Bruno também foi meu aluno de IC, né? Ele continuou o trabalho da Letícia, e agora eu tô com o Rômulo, que é um estudante de medicina. Assim, fala, nossa, que estranho, mas ele é engenheiro também, né? Então ele tem uma facilidade de conseguir arrumar um aluno de exatas, digamos assim, né, para ajudar no projeto aqui do Campo de São Paulo, tá? Por fim, bom, não sei se é o fim ainda, tá? Porque dependendo do horário eu tenho mais um aplicativo, mas eu trouxe uma ferramenta web aqui, que chama o TI Forecast, para ampla divulgação, tá, pessoal? Então, esse software, ele é super recente, é fruto do projeto Estimativa do Número de Leitos de UTI necessário por dia, tá? E gestão de equipamentos durante a epidemia de Covid-19. O objetivo desse projeto é contribuir com o processo de planejamento e tomada de decisão por parte dos gestores. Então, assim, é um software para o gestor hospitalar utilizar. Então, assim, não é para divulgar números em mídia, não é para nada disso, né? É para o gestor conseguir gerenciar o hospital dele, tá? Nessa crise, né? Focando na pandemia de Covid-19. Então, assim, são leitos que são reservados para o Covid-19, tá? Esse aqui é o site, então se vocês puderem divulgar, a gente vai ficar super feliz, que a ideia é que, né, a maioria dos hospitais aí possam ser beneficiados dessa ferramenta aí que foi desenvolvida, tá? Então, eu não sei, depois eu também posso colocar no chat para vocês, se vocês não conseguirem anotar, tá? Então, assim, o gestor, ele entra nesse site, né, ele se cadastra, ele tem que fazer um cadastro no site, e aí só então, né, aceitar uns termos de confidencialidade, enfim, ele vai poder alimentar o sistema com seus próprios dados hospitalares, tá? Essa ferramenta, pessoal, ela fornece informações aqui, como média de hospitalizações por dia, média do tempo de... Esse aqui são dados simulados, tá? Então, assim, não é de nenhum... Não é para ninguém ficar assustado aí, né, com esses números apresentados. A gente simulou para poder exemplificar, tá? Medidas de desvio padrão, variabilidade aqui do tempo de internação, e o índice de letalidade hospitalar, tá? Então, assim, cada hospital vai poder calcular esse índice aí de letalidade pela Covid no seu hospital.
Além disso, o gestor ele vai poder aqui acompanhar como que né, a distribuição do número de leitos de UTI por dia, né? Então, aqui a gente tem essas barrinhas, elas representam o número de leitos ocupados por dia, tá? E aí a gente implementou um modelo de previsão da tendência, tá? Então, assim, essa linha azul é o modelo ajustado aqui para os dados, e essa linhazinha verde, ela é a previsão aqui para 5 dias, porque aí o indivíduo também o gestor pode escolher o número de dias de previsão. Então, a gente fixou, acho que 10 dias no máximo, se não me engano, para também não ser uma previsão, né, assim, já é muito difícil trabalhar com previsão, uma coisa muito nova, que a gente não conhece o comportamento, né, então, assim, eu ouvi uma frase outro dia, né, no grupo lá da estatística, onde uma pessoa escreveu, a única coisa que a gente sabe desses modelos de previsão é que a gente está errando, né, e realmente isso é verdade, né, a gente tem que ter muita consciência com a interpretação desses modelos de previsão, porque muita coisa tem que ser levada em consideração, né, que o objetivo é só mais descrever o que está acontecendo, né, e tentar gerar um acompanhamento aí de 1 ou 2 semanas, né, sempre lembrando que essa previsão vai depender da qualidade dos dados que estão sendo inseridos no programa, tá? Eles também vão poder acompanhar os números de novos casos por dia, né, o número de casos acumulados, como que vem sendo esse crescimento, tá? Óbitos por faixa etária, tá? Aqui a gente tem a distribuição dos pacientes, que está num box plot, ok? A distribuição também do tempo da hospitalização e o estado dos pacientes, né? Então, quantos pacientes tiveram alta, quantos vieram a óbito e quantos ainda estão internados. Então, isso vai permitir o gestor ali, que infelizmente muitos estão às cegas, né, do que está acontecendo ali no seu ambiente de trabalho, eles vão poder pelo menos ter informações aí básicas com relação aos leitos de Covid para ajudar na tomada de decisão. Junto a isso, a gente tem uma parte que é uma simulação de cenário, né, de pior cenário, melhor cenário, como a ocupação dos leitos. Então, quando que você poderá faltar leitos, né? Então, se tantos pacientes chegarem por dia, então, assim, depende de algumas variáveis, né? O gestor, ele pode alimentar, ou essas entradas, elas vêm dos próprios dados que eles forneceram, e aí tem a simulação dos cenários de ocupação de leito, tá? Então, esse aqui é um software que, assim, foi desenvolvido em tempo recorde, né? São alunos também do ICT, os estudantes aí deram um show, eles fizeram, né, viraram dias e noites aí para executar o projeto. Esse projeto, o pesquisador responsável é o professor Leduino, né, aí do ICT também, que idealizou o projeto, e aqui a gente tem os membros da equipe, né? Então, assim, pessoal, mas eu ressalto aqui o trabalho dos alunos, que foi, assim, super importante, porque eles que programaram aí toda a metodologia no software, né, e assim, a gente achou que tá bem bacana, a gente já teve feedback de alguns hospitais que acharam interessante a ferramenta, que disseram que estavam trabalhando às cegas, né, e que esse tipo de solução vai ajudá-los muito nesse momento, tá? Como a gente tem um tempinho, eu vou falar do último, tá? Prometo que é o último aplicativo que eu vou mostrar aqui para vocês, que é um aplicativo que um aluno meu de TCC também, aí do ICT, eu saí daí, mas o ICT não saiu de mim. Meus alunos, acho que, sei lá, 90% são do campus São José.
e o projeto dele foi o desenvolvimento de um aplicativo, também em R-Shine, para auxílio na visualização e análise de indicadores da saúde. Então, assim, foi um projeto que teve parceria com a Secretaria da Saúde, né, de São Paulo. A gente tem o doutor Arnaldo, que ele é professor da USP e também médico da Secretaria, junto com o professor Álvaro aí do ICT, a gente tocou o projeto, né, e o João desenvolveu toda essa ferramenta. Então, aqui a gente tem os indicadores de saúde, são 50 indicadores, essa aqui é a primeira página do aplicativo, que chama Visa SP, tá? A gente tem 50 indicadores, 646 municípios no estado de São Paulo, 97 regiões, e aí o aplicativo, ele permite, calcula, né, gráficos, mapas, tabelas, para auxiliar aí também na tomada de decisões. Então, como exemplo, eu selecionei um indicador de letalidade de dengue a partir de 2012. Então, a gente tem aqui os gráficos para algumas regiões de saúde, tá? Porque também eu selecionei algumas só para exemplificar como que funciona o aplicativo. Aí ele aparece aqui o valor máximo do indicador, o mínimo que foi obtido aí durante os anos. E, e aí você também pode escolher, né, se você quer região de saúde, município, e tem outras divisões aí da saúde, tá, do sistema de saúde. Aqui é um outro exemplo, né, que a gente pode também visualizar através de mapas, né, com a referência aqui geográfica, do indicador, e ver como que esse indicador está se comportando. Então, assim, é super importante ter essas informações. Eu não sei se alguém já trabalhou com dados do DataSUS, né, porque esses dados, eles são importados do software DataSUS, do software não, né, do Tabnet, que é o site aí do Ministério da Saúde, e só que assim, é bem chato de buscar esses dados, né, e aí depois que pega esses dados, você precisa trabalhar em cima deles, para poder então construir os mapas, construir os gráficos de séries, os gráficos de barras. Então assim, esse projeto ele foi bem completinho, porque a gente a gente pegou os gestores, né, de cada, não é gestor que chama, esqueci o nome agora, é como se fosse o representante aí de cada região do estado de São Paulo. E aí, essas pessoas que fazem relatórios sobre esses dados de saúde da sua região, a gente perguntou como que era o trabalho delas, e muitas disseram que era difícil, que às vezes deixava de fazer coisas por não saber, algumas análises, enfim. E aí a gente fez o aplicativo, né, e passou de novo um questionário de usabilidade, e também para saber se facilitou, se eles usariam, e o retorno foi super positivo, né, a grande maioria achou o sistema fácil de usar, falou que vai auxiliá-los muito no trabalho, que agora, por exemplo, mapas, acho que a grande dificuldade das pessoas é criar mapa, porque não é muito fácil mesmo, né? E dá trabalho, demora, enfim. E aí, eles falaram que agora ficou bem mais fácil, né? Então, eu lembro que quando a gente começou esse trabalho, conversando lá com o médico, com o Arnaldo, ele falou, imagina, né, o prefeito lá da cidade, o gestor, falando, né, estando num aplicativo, podendo comparar as cidades, sabendo o que aconteceu numa reunião em tempo real, né? Então, isso facilita muito, ajuda muito, traz muito ganho para a tomada de decisão, né? Para essas áreas que ainda não estão tão informatizadas, tá? Bom, pessoal, assim, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Ainda tem outros, né, aplicativos que a gente vem desenvolvendo, mas não ia ficar muito maçante. Eu espero que eu consegui, né, passar para vocês a importância
do desenvolvimento de soluções, né, para pessoas que não são da área da nossa, sei lá, de exatas, de computação, de estatística, para que essas pessoas, elas né, se beneficiem dos processos, tá? E aí, aqui, para brincar, eu fiz esse meme, só para falar que o R também faz meme, tá? E é isso. Agora eu abro aí para perguntas. Se alguém quiser comentar alguma coisa. É isso, pessoal. Muito obrigada aí pela atenção. Bom, obrigada, professora Camila. Professora Pessoal, Camila, posso fazer uma pergunta? claro. Claro. Camila, eu não sei se eu perdi, mas você falou do Forecast UTI. Qual foi a tecnologia que foi usada? Foi a R-Shine também? Não, lá não. Lá foi, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Foi C Sharp e foi Chart JS. Tá. Esse não foi em R, tá? Ah, é. Foi numa linguagem que os meninos já tinham maior facilidade para desenvolver, como era uma coisa muito rápida, né? Não tinha E necessidade. aí, os dados também que você falou desse último aplicativo do seu aluno, do Easy, os dados você falou que é do DataSUS, mas é o gabinete? Tabnet, é do Tabnet. Então, assim, o João, ele construiu como se fosse um robô que lê do site do Tabnet e importa os indicadores. Sim, imaginei. Ele criou um pacote também no R, para leitura desses dados. Uhum, muito legal. Achei muito, muito legal. Obrigada. Obrigada. Professora, Oi? eu tenho uma dúvida. Para quem tem interesse de entrar, né, nesse estudo de estatística e aprender R, você recomendaria algum curso? Conhece alguma ferramenta que a gente pode estar aprendendo? Então, assim, você conhece alguma coisa ou nada? E a partir do zero? Eu conheço um pouco de Python só, R não. Tá, assim, não é muito diferente, viu? Eu não mexo em Python, mas eu comecei, fiz um curso que era em Python, e assim, até que meio parecido. Tem muita coisa na internet, tá, Jéssica? Então, assim, tem 1 milhão de apostilas, tá? Tem também cursos, é que curso gratuito eu nunca fiz, eu me inscrevi até, que eu estava comentando no início da aula, que 7 horas, que eu vou começar a fazer um curso hoje, que é de ciência de dados no R, que é no curso R, chama curso R, né, e eles dão curso todo mundo fala muito bem do pessoal, eu não conheço, assim, eu conheço alguns dos professores, né, mas assim, eu nunca fiz um curso deles, então vai ser a primeira vez, aí eu posso, depois qualquer coisa indicar com maior, assim, né, propriedade, digamos assim, mas tem muita coisa, tá, a gente também até a professora Flávia aí tá junto, a gente tá querendo montar um curso de extensão de análise de dados no R, tá, então aí quando isso a gente conseguir colocar no ar, aí a gente divulga na universidade para quem tiver interesse. Ah, show de bola. Obrigada, professora. Imagina. E aí, algum interessado em continuar aí os projetos? Pessoal, perguntas? Hoje o pessoal está tímido. Ô, professora, Oi. pergunta essas soluções que têm sido feitas aí, né? Tem algum lugar que tem uma lista de todas essas soluções aí que vocês desenvolvem junto com os alunos e tudo, né? Para que Olha, aí fica mais fácil de divulgar, né? Fazer um banco que tá todas as soluções, né? Tipo, a gente vai mandar essa da UTI para quem a gente conhece, mas às vezes, tendo um lugar único que a Unifesp coloca, as soluções desenvolvidas, né? Fica mais fácil também para as instituições, empresas entrarem lá. Vamos ver o que tem na área da saúde, o que tem na área
específica de estatística, né? Acho que ficaria mais fácil aí também para divulgar. Você divulga o banco, né? Você não fica toda hora ficar divulgando só uma ferramenta. Você começa a divulgar mais o banco, fica um lugar mais comum para procura, né? É uma ótima ideia, viu, Juliana? A gente não tem isso ainda. A única coisa que eu tenho é no meu Lattes, algumas das ferramentas. Mas, assim, ainda é muito... o nosso marketing, assim, não tá dos melhores. Faz falta, né? Por exemplo, a Unifesp faz tanta coisa para a população e às vezes ninguém fica sabendo, né? A não São ser coisas tão que legais, né? Importantes aí, né? Que todo mundo que nem falou, o hospital tá sofrendo com isso, garanto que são vários no Brasil que estão sofrendo com isso, né? Então, o Leduino, ele tá assim, ele tá levando, tá dando entrevista, tem no site, o TI Forecast, ele tá, assim, a divulgação dele tá, digamos assim, tá à frente aí dos demais, né? Mas ainda assim é pequeno, né? A gente precisa fazer com que isso alcance o maior número de pessoas possível. a gente que é da Unifesp sabe, por exemplo, o pessoal de seminários teve a professora Elisete, que trabalha também, que fabrica as máscaras agora nessa pandemia, vocês que estão aí, só que não tem um local onde, deixa eu ir lá ver o que o pessoal está fazendo agora, né? Uhum. E eu Legal, parabéns. confesso, imagina, obrigada. Eu confesso que, assim, eu sou muito da execução. Então, assim, eu gosto de fazer, sabe, de pôr a mão na massa, né, pensando mais na análise estatística, tá, gente? Porque, assim, esses projetos, sem os alunos, não teriam ido para frente, né? Porque são eles que dominam em si a programação que está por trás. Eu mexo em R, mas não tem nem comparação com o nível que eles estão. Mas assim, a gente acaba pecando, né, na divulgação. Sim, a gente não tem um setor de divulgação, de comunicação na Unifesp efetivo que possa fazer isso, né? A gente pesquisar e outra pessoa divulgar, né? Acho que em todas as áreas eu falo Unifesp porque a gente tem muitas universidades, né? E aí acaba pecando por isso. Mas, Maraí, sabe o que eu acho? Eu acho que é falha nossa, assim, talvez, porque eu tenho um amigo que é professor aqui, ele falou para mim, ele falou, cara, ele já até me ensinou, já me deu um modelo, sabe? Olha, quando eu publico um artigo que eu acho que é legal, que o impacto é grande na sociedade, eu faço uma notinha, envio para revistas, envio para divulgação. Então, assim, ele faz isso, sabe? E eu não tenho esse hábito, né? Ainda espero criá-lo para que essa divulgação seja, para que atinja realmente quem precisa, né, dessas soluções. Sim. Sim, também, né? Tem muita gente igual a gente que não é muito da divulgação. Acho que a gente, né, não tem o marketing na veia, né? Não. Professora Camila, Isso. eu tentei colocar aqui eu achei o TI Forecast, que eu já estou aqui consultando, mas eu não achei o segundo, que é o Vise SP. O Vise SP, então o Vise SP, ele tá deixa eu ver, peraí. Eu posso mandar para vocês o link, porque não são links fáceis, sabe? Eles ainda estão hospedados no R. O UTI não, o UTI ele já tá hospedado no sistema da Unifesp e tal. Os demais não. Então, assim, eles ainda são caseiros, sabe? Eles estão. Quando a gente cria um aplicativo no Shine, você cria uma conta e aí você pode usá-lo por um período. Então, por exemplo, gratuitamente, você pode usar, acho que é 24 horas no mês, sabe assim, é muito pouco. Senão a gente tem que hospedar. Ele não está hospedado. O que eu pago, né, a hospedagem, eu e um aluno meu, é o Meta-Analyzer. Esse, ele tá bem rápido, pode usar, eu vou até colocar aqui no chat. Sim, se você puder colocar.
Eu participo também, eu sou aluna especial da disciplina de cidades inteligentes, né? E a gente, Desculpa, eu não entendi. eu sou aluna especial da disciplina Cidades Inteligentes também. E a Uhum. gente está pensando projetos, né, na disciplina, e muita coisa tinha essa cara, né? A gente pensando também em soluções para a Covid, para esse momento agora. Então, por isso que eu até perguntei sobre, a gente discutiu essa questão, sobre de onde seria retirado esses dados, né? E me parece bem uma aplicação que seria bacana para a gente dar olhar um pouquinho mais e aprender um pouquinho, porque... Uma coisa assim, Lívia, que eu percebo, eu vejo que assim, a área da saúde, ela teria muito a ganhar com, sabe, tecnologia, informatização, porque assim, ainda é muito, por exemplo, papel, então é prontuário, assim, até tem o prontuário eletrônico, mas eu acho que o uso ainda não é, né, massivo. Então, essas coisas de papel que é feito manualmente, é bem complicado, assim. Muito a ganhar mesmo, tem muita coisa a se desenvolver ainda, né? Então, assim, tecnologias, até tem uma aluna nossa aí do mestrado, não sei se vocês conhecem, a Renata, que ela é aluna da Flávia, né, e eu sou orientadora. Ela está também trabalhando com um aplicativo, vai defender já o mês que vem, que ela fez um aplicativo pensando aí nas certificações. Então, para ajudar no trabalho de qualidade, digamos assim, interna do hospital ou da unidade de saúde. Então, assim, tem muita coisa que pode ser feita, né? Imagina. Professora, Oi. então, em relação às UTI forecast, que você fala que são as UTIs para o Covid, né, pessoas detectadas com Covid, tem alguma diferenciação? Porque, assim, dentro do hospital tem UTIs que é para tratamento neurológico, tratamento gastro. Então, nesse sistema de vocês, tem essa diferenciação que o gestor, no caso, vai identificar ou é tudo chamado como Covid? Como é que ele vai ter esse mapeamento? Então, assim, foi desenvolvido para COVID, né? Então, assim, são os leitos de UTI de COVID. Então, é para isso, né? Para ajudar nessa pandemia. Os outros leitos, eles não seriam gerenciados por esse sistema. Ah, entendi. Entendeu? Não sei se é a sua Entendi. pergunta. Para ele saber identificar como colocar lá, só são Covid, então, alguma pessoa com problemas respiratórios que está naquela UTI. Porque é o que mais acomete, no caso. Uhum. Tá, entendi. Que assim, a gente trabalhou com, né, com os dados no começo reais, mas era assim, o banco veio para a gente como casos suspeitos ou confirmados de Covid, tá? E aí tinha lá, né, se o indivíduo fez o teste, qual que era o leito ocupado, assim, informações focadas mesmo na pandemia. Entendi. Obrigada. Imagina. Ótimo trabalho. Vai ajudar muita gente. Ai, nossa, a gente espera. Esse é um projeto, olha só, eu só tô divulgando, né, os méritos aí. O mérito é do Leduíno, ele que, né, o projeto, ele que é o professor responsável. Eu caí de gaiato aí para tentar ajudar, porque eu queria muito poder ajudar de alguma forma, né, e a gente, de exato, a gente fica assim, mas como, né, o médico pode ir lá ajudar, né, o pessoal da saúde vai, mas a gente também consegue, né. Sim, todos não. Mais alguma pergunta, gente? Camila, esse aplicativo do Covid, ele é gratuito? Tudo gratuito. Gratuito. Tudo Tá. gratuito. Então, assim, divulgar o link para quem quiser. Na verdade, é só para hospital, né? Então, assim, uma pessoa física
não vai conseguir fazer o cadastro, né? Tem que ser uma pessoa responsável por uma unidade de saúde. Sim, obrigada. Uhum. Mais alguma pergunta, pessoal? Excelente. Danilo queria perguntar, acho que travou. Eu acho que ele está desligado o microfone dele. Não, pessoal, excelente. Queria agradecer a oportunidade, foi muito bom. Imagina, eu que agradeço a gente poder divulgar, se vocês puderem, principalmente esse do UTI Forecast, passem para amigos de amigos de amigos, para, quem sabe, aí atingir o maior número de regiões aqui do país. Sim, com certeza. E eu gostei do comentário do colega aí. Acho que tem muitas iniciativas bacanas e acho que a gente tem que, de alguma forma, disseminar até mesmo o projeto que a gente viu do IJA. Aqui do lado a gente não sabia quantas pessoas estavam sendo beneficiadas com o projeto e até mesmo com essas iniciativas do Covid que você apresentou. Então, Uhum. a gente tem a oportunidade aqui também, como aluno, como divulgador, de promover essa iniciativa que vocês estão gerando, nós todos estamos gerando. Uhum. Excelente. Obrigada. Bom, se não tem mais questionamentos, né? Muito obrigada, professora Camila. Parabéns aí pelos Imagina. trabalhos.